Fala aí, meu amigo e minha amiga petroleiro e petroleira. Vamos para mais uma edição das moléculas do ramo do petróleo? Então, hoje a temática é sobre PCR, né? É baseado, na verdade, na circular, né, que saiu pela Transpetro para os trabalhadores lá do Paraná e Santa Catarina, falando coisas ridículas, né, na verdade, na minha opinião, em relação ao tratamento, à ação coletiva ganha pelo Sindipetro Paraná Santa Catarina. E a ideia, na verdade, é complementar, né, em relação ao artigo que saiu na FUP, que recomendo que você leia esse artigo, vou deixar na descrição desse vídeo, que lá descreve também bem detalhadamente o que ocorreu, os próximos passos e demais questões. Mas é importante, antes de falar sobre a carta, sobre essa circular, é importante falar também da onde se originou isso tudo. Né? Originou o seguinte, que teve o plano de cargos e salário, o PCAC, que foi a princípio negociado entre os sindicatos e a empresa. Fala a princípio que foi mais a parte estrutural. No decorrer, né, da implantação, isso foi tudo por conta da empresa. Aí tu pode perguntar, mas por que o sindicato não forçou a barra? Não, forçamos a barra. Porém, o plano de cargos é um instrumento de gestão da empresa. Então, só por termos contribuído e somado no início da construção do PCA6 já foi um ganho enorme. O ganho foi tão grande que temos cláusula no acordo coletivo que cita o PCAC. A própria tabela de RMNR, que isso também tem a ver com o nosso PCAC, né? Ela fez depois, mas ela tem ligação, e também está incluso no nosso acordo coletivo. Isso já deixa aqui o registro, né, para você a importância, né? A importância de estarmos participando das assembleias, participando das setoriais, participando do sindicato, porque o sindicato é cada um de nós, né? Não é aquelas quatro paredes. E, por fim, né, de acordo lá do ofício, né, que foi espalhado pelos telegrams da vida, WhatsApp da vida, alguns colegas aqui de Cabionas, cito também o pessoal da P40 e o pessoal, caramba, a de Cherne também, pediram assim, pô, Cláudio, faz um vídeo, chama o pessoal do jurídico que estão para algumas perguntas que a gente está em dúvida, né? Porque texto você fica algo muito engessado. E foi o que eu pensei, eu vou perturbar o pessoal lá do Normando Rodrigues, né, do escritório do Normando Rodrigues, que faz assessoria da FUP e também do SINDIPETRO-NF e também de outros sindicatos. E foi o caso que veio aqui para estar com a gente aqui. Acho que é a segunda ou a terceira vez que ele participa, né? E tenho certeza aí que ele vai contribuir bastante aí em relação às respostas. Vou passar agora, cara, para ti, mas antes de falar um pouquinho sobre o PCAC, queria que você pudesse falar um pouquinho em relação ao escritório do Armando Rodrigues, que eu sei que vocês não são simplesmente um escritório de advocacia, né? Vocês têm um trabalho muito importante. Antes era interessante, agora eu já digo muito importante para a sociedade aqui, principalmente aqui da região norte fluminense, Campos de Goytacás, Macaé, onde eu sei que tem palestras que vocês dão ou então chamam pessoas, né, para poder dar palestras de assuntos que muitas vezes não tem ligação diretamente com a parte jurídica em si, mas tem ligação direta com temas da sociedade para contribuir nessa construção. Vou deixar contigo aí, enquanto eu falei pra caramba, eu vou ter que beber mais uma aguinha aqui, enquanto você fala aí. É contigo, colega. Cláudio, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? A gente sempre gosta de participar desses espaços para esclarecimento, para trocar ideias, etc. E deixar que a gente está sempre à disposição para isso. Já pedindo desculpa aqui da rouquidão da voz, mas a gente, como eu disse, a gente já te marcou tanto esse nosso papo que aí agora vamos deixar e aproveitar também que a pauta está quente, né? É um assunto que teve uma repercussão muito por conta dessa decisão do Paraná Santa Catarina, que deu uma chacoalhada em um assunto que já estava meio morno, e aí a gente também tem que analisar um pouco quais são os impactos disso. Mas é isso, o escritório, ele sendo bem direto e reto, né? A gente entende do nosso lado e que a gente entende também que com a estrutura que nós temos hoje, a gente não pode simplesmente se acomodar na assessoria jurídica, pura e simplesmente.
A gente tem que fazer um serviço de formação tanto interno dos nossos quadros quanto para a sociedade. E a gente não se furta a isso. A gente tem muito orgulho do nosso lado. A gente sabe qual é o nosso lado e atua para defender os interesses do nosso lado, utilizando essas incongruências e inconstâncias do nosso direito para isso. Então, mais uma vez, agradeço o convite e fico aqui à disposição para tirar as dúvidas. Beleza. Vamos então para nossas perguntas aqui da turma aqui dos petroleiros aqui do North Memphis. Vale destacar, pessoal, que o ofício, né, era da empresa Transpetro, subsidiária para os trabalhadores, mas o assunto que nós vamos abordar aqui vai ser com uma amplitude um pouquinho maior, né? Além da Transpetro, mas também vamos tocar também em relação à holding e aí vai ficar por conta aí do Carlos, porque os problemas, né, do PCR são os mesmos, independente da empresa, se é subsidiária ou é o da holding. Então, Carlos, eu sei que tem as ações que foi impetradas, né? Não sei se esse é o termo técnico, né, de falar, em relação contra a Petrobras e contra a Transpetro subsidiária em relação ao PCR pelo Sindipetros e pela FUP. Nem sei se a FUP entrou, você poderia me confirmar depois. A questionamento que o pessoal colocou, se existe diferença entre essas ações, tipo, tem sindicato que talvez tenha pedido algo e outro não, e em relação às empresas, se há diferenças. Eu digo isso, né, que até foi o colega que colocou aqui, que na ação da MNF houve diferenças, né, entre um sindicato e outro, conforme a pedida. Ocorreu isso nessas ações do PCR, e emendo mais ainda, porque o pessoal questionou muito, porque o do Paraná parece que deu uma acelerada boa, né, em relação ao julgamento, em relação à ação da Transpetro. Então, aí a pessoa pode será que a ação foi diferente? Porque o do nosso aqui, do INF, parece que está um pouquinho mais lento do que nos demais. Aí você poder esclarecer para a gente aí essas diferenças e esses motivos? É bem claro e bem rápido isso. As ações se originaram depois depois da implementação do PCR. A gente resolveu não, era o que empurrava a gente, é o seguinte: olha, nós temos que ir contra isso. O coletivo jurídico da FUP, que é organizado por nós, mas ele tem a participação dos jurídicos de todos os sindicatos filiados à FUP, determinou que, olha, ingressaremos na justiça de maneira descentralizada, cada sindicato vai ingressar com as ações referentes a Petrobras e Transpetro, mas a minuta da ação ela é basicamente a mesma para todo o país. O que corre diferente é justamente os tribunais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje, é um dos tribunais trabalhistas que tem o maior número de ações. Então, ele não vai correr da mesma forma que um processo no Paraná, Santa Catarina, que é muito menor. Ou na Bahia, por exemplo, que corre até um tempo muito mais próximo do Rio. Então, essas diferenças de cursos de processo, elas são normais, fazem parte. Isso não quer dizer que uma ação... Isso não depende muito da redação da ação, mas sim da organização judiciária local. Cada tribunal é um tribunal, não é um tribunal único. Entendeu? Então, assim, essas divergências elas ocorrem mesmo. E aí é interessante dizer, por exemplo, que a ação da Transpetro, o INF, voltando para o INF até para esclarecer, aconteceu no processo PCR, contudo, aconteceu algumas coisas diferentes entre a ação Petrobras e entre a ação Transpetro. E isso reflete um pouco também nessa dinâmica do andamento. Quando nós ingressamos com a ação PCR Petrobras, ocorreu uma coisa que a gente chama de exceção de incompetência. O que é isso? Um tribunal chega e fala assim, em alguns determinados casos, como foi o da PCR, olha, estão ajuizando essa ação em todo o país, mas eu fui o primeiro a dar uma decisão num processo sobre essa matéria. Então, eu sou competente para julgar isso. E aí, o que aconteceu no processo PCR Petrobras? No primeiro momento, Macaé foi determinada como
o órgão competente para julgar as ações de todo o país. Então, os órgãos, os tribunais de outros estados começou a enviar as suas ações para ser julgada em Macaé junto com a do NF. Nesse processo, descobriu que não foi Macaé, foi Recife. Então, todos os processos da PCR Petrobras foram remetidos para Recife. O processo hoje, por exemplo, do Norte Fluminense, ele não existe mais. O que existe é a ação de Recife e o julgamento de lá vai ser avalizado para todos os processos que foram remetidos para lá. Só que o que ocorre? Alguns não foram para lá. Então, correm de maneira individual. Mas o do Norte Fluminense está hoje parado lá em Recife. E aí, nessa muvuca toda processual, o Espírito Santo conseguiu uma liminar contra o PCR Petrobras e o processo foi remetido para Recife. E aí estava rolando até hoje essa discussão se a liminar do Espírito Santo ia servir para o país inteiro ou se nem mais para o Espírito Santo ia servir. Então, recentemente, o juiz de Recife ele fez uma coisa que chama sanear o processo, que é pegar, olha só, isso aqui, imagina a situação de aquele meme do cara que pega todos os papéis em cima da mesa e joga tudo para o alto. E aí o juiz vai lá e fala assim, não, peraí, o papel está tudo jogado no chão. Vamos parar, vamos recolher esse papel e vamos botar na ordem. A decisão do Espírito Santo não vale mais. Nem para o Espírito Santo, nem para ninguém. Até a gente resolver isso aqui, que é organizar o processo. Pois bem, o processo, isso é o andamento atual da PCR Petrobras. Ele está em início de processo lá em Recife. Ele está se organizando para ser julgado. Diferentemente do Transpetro. O PCR Transpetro ele não teve essa questão do incidente de incompetência. E aí os processos correram. Salvo engano, Caxias também conseguiu uma decisão determinando que o PCR da Transpetro era irregular. E aí saiu essa do Paraná Santa Catarina. O Norte Fluminense perdeu a ação em primeira instância e reverteu em segunda instância. Então, hoje está em grau de recurso ainda. Mas hoje, o PCR Transpetro no Norte Fluminense é considerado ilegal. A nossa decisão em segunda instância teve isso. Então, ou seja, vai para o TST para ser julgado. Mas hoje ele é ilegal. Quer dizer, ainda não está julgado, mas ele hoje, o tribunal tem dado ganho de causa para o Sindicato Norte Fluminense, que é muito parecido com o que aconteceu no Paraná Santa Catarina. Só que acontece é que o Paraná Santa Catarina transitou mais rápido do que aqui. Aqui ainda está rolando os graus de recurso. Pois bem, veio a circular da Transpetro, determinando aquilo que foi o que atiçou o formigueiro nesses últimos tempos. Ele vai implementar a decisão. E agora, o questionamento que vem maior é o seguinte, é sobre o abono dado para a assinatura do PCR. E o que eu digo a vocês, depende. A nossa sustentação hoje é que a Transpetro, a Petrobras, etc., ela aplicou o PCR sabendo e sendo alertada dos vícios que existiam. E aí é um pouco do que o Cláudio falou. O PCAC ele foi montado a partir de um processo negocial, tanto que não teve adesão individual ao PCAC. A adesão foi feita num bloco coletivamente, em 2007, salvo engano. Então, o PCAC ele foi fruto de um acordo. O PCAC não precisaria ser fruto de um acordo, isso tem que ficar muito claro. O PCAC ele é oriundo da luta. A lei ela é feita, a luta faz a lei. E vocês, por luta de vocês, fizeram o PCAC. Só que o PCAC ele precisa de ter um efetivo de trabalhadores para isso. Ele não dá mobilidade para a empresa.
E o cargo de plano de salário é uma ferramenta da empresa. É uma ferramenta gerencial, gerencial, ela não é negocial, ela é gerencial. Ela é uma ferramenta de gestão. Então, a Petrobras, após os ataques que a gente realizou e com fundamento, falando, olha só, está faltando gente. Não tem como manter as operações de maneira segura com o contingente que a gente tem, com o efetivo que a gente tem. Então, a gente precisa de concurso para fechar esses quadros. A Petrobras sempre bateu na tecla que o efetivo estava ok, estava perdendo, mas o que ela faz? E aí é o tiro no pé dela, ela fala o seguinte, olha, já que eu não consigo manter o plano que eu tenho, eu vou formar um plano que eu permita a minha mobilidade da maneira que eu bem desejar. E aí ela unilateralmente implementa o PCR. Só que ela não pode fazer essa implementação se ela não tem uma adesão, porque você está saindo de uma norma coletiva para tratar você está saindo de uma norma negocial acordada para ir para um plano unilateral. Então, ela precisou, primeiro, da isca. A isca foi o quê? Foi o avanço automático de níveis, que é uma grande mentira mesmo naquela época. Isso tem que deixar bem claro. E o abono, que é a isca financeira. Primeiro, ela te dá uma isca laboral, né? Que é o incentivo para você ter avanço na carreira. Segundo, ela te dá a isca financeira, que é o abono. E ela precisa de uma adesão individual. Então, cada um foi lá e apertou o botãozinho do PCAC. Ganhou o bônus e ganhou o material financeiro, e o laboral ficou pelo caminho, porque ela não tinha como prover isso. Então, o trabalhador, isso a gente falava muito na época das setoriais, o trabalhador deu um cheque em branco para a Petrobras e a Petrobras moveu esse trabalhador como ela bem entendeu, como ela bem quis. Em alguns casos, até sem formação, sem qualificação, colocou o cara para atuar em situações que estava em risco, não só ele, como diversos outros trabalhadores. E isso fere Constituição, concurso público, porque por mais que vocês sejam seletistas, vocês são uma empresa pública, vocês têm algumas normas que a Petrobras tem que observar, que são os princípios da administração pública, que é o concurso público. Se você faz concurso público para uma determinada área, você não pode ser jogado para uma outra área, não é assim que funciona. Então, com o PCR, ela tentou fazer essa escobilidade. E o judiciário tem entendido, em boa parte dos casos, a posição dada pelos trabalhadores, que é o que a Petrobras está fazendo, além de ilegal, é inconstitucional e não é razoável, porque ela coloca trabalhadores que não têm a qualificação para cargos que ela simplesmente deveria ter feito um concurso para contratar gente qualificada. Então, assim, e ela gastou muito recurso, muito dinheiro, que, em última análise, é público, para dar uma indenização para esse pessoal. Então, e tem até um detalhe também, me permite cortar, interessante. Eu estou lembrando aqui duas situações específicas em relação ao PCAC. O PCAC da Petrobras, se eu não me engano, começou em julho, quando a gente já tinha entregado a gente estava já organizando para poder puxar a Plenafub para o acordo coletivo. E o da Transper, que foi em seguida, foi em cima do mês do dissídio. Por coincidência ou não, né? Essa circular que saiu esse ano em relação a vários desmandos da empresa ali, em relação à devolução, né, da indenização, foi exatamente nesse período que nós entregamos a pauta. Na verdade, foi no período pós-entrega de pauta nossa para a empresa, né? Então, isso assim, a empresa joga o jogo dela, né, para tentar ludibriar o trabalhador, para poder o trabalhador entender que tá sozinho, e ver a parte do impacto salarial. Só que tem um detalhe nisso tudo que você falou, e eu depois vou passar para tu dar um prolongamento aí no assunto, é que, na verdade, o PCAC ele veio por fortalecimento do sindicato, que você, quem está nos assistindo,
E a empresa tem o PCE veio para enfraquecer essa relação. E essa carta é também nesse sentido também. Então, a única forma, o único meio de fortalecer, de montar trincheiras para resistir e avançar é valorizando o sindicato, que é o quê? É a unidade dos trabalhadores. Os sindicatos agora estão puxando assembleias agora, né? Semana que vem. A UNF está com a agenda de assembleias para serem puxadas. A turma tem que comparecer, porque a presença da turma nas assembleias, ela empodera quem está na mesa de negociação para poder falar sobre o quê? Temática sobre saúde, temática sobre plano de cargos e salários. E principalmente em relação a emprego, né? A emprego. Eu me lembro, terminando aqui, me lembro quando lá em Cabrini eu falava para a turma, pessoal, a assinatura da adesão do PCR vai muito além do abono e de nível. Vocês estão tirando o maior trunfo que nós temos como trabalhadores. É a nossa unidade como sindicato. Estão tirando o sindicato do circuito em relação a uma pauta que está em curso os nossos direitos lá, que é o nosso plano de cargos e salários, né? Mas é complicado, porque a empresa ela tem as suas artimanhas, ela tem ela consegue ter mais contato com o trabalhador do que o próprio sindicato, porque o trabalhador fica lá 8 horas, 10 horas, 12 horas dentro da unidade. Então acaba impondo muita assédio, muita pressão para poder enfraquecer. Só que a atuação dela é sempre individual, como foi o PCR, né? E a única forma de resistir é quando a gente entende que nós não somos um indivíduo só desse movimento, mas sim como nós somos um conjunto, né? Mas eu acho mais ou menos essa linha aí que tu tem aí se estrinchado até esse momento aí no nosso vídeo. Eu não sei se você está concordando comigo, mas é a forma que eu estou enxergando. Cláudio, nada, nenhuma conquista é feita de maneira individual. Na verdade, as maiores cagadas da história são de indivíduos. E as maiores conquistas são coletivas. Entendeu? O ser humano ele é feito para viver em coletividade. Então, a gente tem que parar de entender que a gente é colaborador, a gente não é colaborador. A gente tem que despertar isso, que é essa consciência de classe. A gente não é acionista, a gente não é colaborador, a gente não é parceiro, não, a gente é trabalhador. Quem é dono, quem explora, nós somos explorados, então a gente vai ser explorado até que a grande massa crie consciência disso e se revolte contra. Só assim que a gente vai passar para um próximo patamar. A história é feita disso, a história tem N exemplos disso. Agora, voltando ao PCR, é bem isso mesmo que você falou. Todas essas demandas de plano, de cargo, de salário, são sempre utilizadas como artifícios durante a negociação coletiva. Sempre tem um elemento que traz um tino a mais para você correr e aceitar a proposta da empresa de uma forma correta. Por sorte não, e por trabalho mesmo de todos, a gente tem conseguido nos últimos anos driblar esses artifícios que são até fáceis da Petrobras. Ela sempre tenta jogar essa iscazinha para botar um medo, mas que a gente revela, a gente tem um quadro técnico, e aí naquele processo é só para mim, não, a DIEESE e outras entidades que prestam assessoria, é um quadro técnico muito qualificado que consegue desmentir 110% das lorotas que são contadas pela Petrobras. E o PCR foi mais um desses. Poucos os casos que eu vi na prática de trabalhadores que tiveram a ascensão profissional que foi prometida pelo PCR. Então, assim, e isso está sendo observado nessas ações, na luta sindical. Não, mas poxa, foi muito bom. Eu tô lendo aqui as perguntas dos colegas, você acabou de matar 100% delas, né? E até deixa aqui o convite para todo mundo que está assistindo, não somente compartilhar para os colegas, para poder ficar cientes também, e também não deixe também de ler o artigo da FUP, que também descreve muito bem, que vai estar na descrição desse vídeo, mas também
tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários, que eu estarei passando por Dr. Carlos, aí ele vê lá se vai ser, você vê um novo artigo, uma nova nota, baseado nas perguntas e nos comentários seus, né, que forem colocar aqui. Queria já deixar meu agradecimento aí, doutor Carlos, ao escritório da Amanda Rodrigues, que nunca negou um convite meu para poder tirar alguma dúvida, dúvida que vocês que estão assistindo trazem para mim. Tá? Eu vou deixar aqui para tu a fala final, doutor Carlos, tá? Agradecimento, ou fazer outro tipo de comentário que você acha importante para eu poder fechar esse vídeo aí. Novamente, cara, eu me deixo o meu abraço em você. Eu não vejo a hora de a gente voltar às atividades reais mesmo, para poder dar aquele abraço. Tu sabe que de abraço eu gosto de fazer, né? Isso é quando a pandemia tem me incomodado muito em relação a isso. Não, Cláudio, a gente agradece o convite, a gente está sempre à disposição. Como eu disse na abertura, esses espaços são importantes justamente para isso, para a gente poder esmiuçar e até esclarecer algumas dúvidas. A gente às vezes demora a gente sempre aceita o convite. Pode não ser na mesma hora, mas a gente chega lá. Um dia a gente consegue marcar. Mas é bem isso, a gente está aqui à disposição e sempre reiterar isso. A gente fica aqui martelando muito nessa tecla, às vezes é bem chato, mas é uma coisa que a gente tem que sempre reforçar. Não há saída individual, não existe isso de saída individual. Para todas as demandas, tanto que o nome é negociação coletiva, é acordo coletivo de trabalho, vocês trabalham num coletivo, vocês têm que atuar de maneira junta. E quem hoje faz esse papel é o sindicato, não tem como. Você pode reclamar, você pode ir para dentro do sindicato, mas participe do sindicato, fortaleça o sindicato. O Cláudio lembrou da questão dessa semana, que vai ter as assembleias. É muito ruim para a mesa de negociação a gente levar para a Petrobras um resultado, mesmo que seja de rejeição da proposta, mas que numa assembleia, por exemplo, em Betiba, só 5 participaram. Entendeu? É muito ruim a gente levar isso. Por exemplo, em Cabiúnas, a gente chegar numa assembleia em Cabiúnas não acontece muito isso, porque o pessoal é um pouco mais aguerrido lá. Mas a gente chegar em Cabiúnas e fazer uma assembleia e ter 4 pessoas, 3 rejeitam e 1 abstém. É muito ruim isso para a gente levar para a mesa de negociação, porque aí a gente não tem capital político para levar. Porque por mais que o sindicato vá lá negociar, a empresa não está olhando por quem está ali representando os sindicatos. O cara tá olhando ali o feedback a quem está por trás daquele cara. Entendeu? Então, assim, o dirigente sindical, ele não é nada se a base não está com ele. Então, assim, e a empresa mapeia isso. A empresa sabe que o pessoal de Cabiúnas respeita o Cláudio, junto com o Cláudio. Tanto que, se soubesse que fosse o oposto disso, o Cláudio ia ser completamente ignorado em mesa de negociação. Então, assim, é muito importante a presença dos trabalhadores e que eles se manifestem, porque isso é importante para a gente. Beleza. E aí, Cláudio, desculpa, só para fechar, agradecendo, eu falei demais de novo, mas agradecendo aqui o convite, a gente fica à disposição para tirar as dúvidas. A gente pode, às vezes, demorar um pouquinho, mas a gente marca. Esse tema é importante, se vocês quiserem, depois a gente marca uma atualização também para falar ou só da PCR Transpetro, a gente traz aqui o detalhamento técnico da petição, e a gente está completamente disposto para esclarecer qualquer dúvida de outras matérias também, não tem dúvida quanto a isso. A gente está sempre à disposição aqui. E parabéns pelo trabalho, Cláudio, acho que é um veículo importante, a gente sabe hoje o poder que tem as mídias sociais. Você tem feito um trabalho que é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, mas que no futuro ele vai dar resultado, que é isso que a gente precisa. A gente precisa que bote a cara e faça. Tá bom? Parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado pelo convite. Pô, valeu, Carlos. Aí, só até me dar um recado ao pessoal de Cabiúnas. Aqui em Cabiúnas nós temos 2 diretores sindicais, o Matheus e a Débora. Procure eles, tirem dúvidas, não vão para a Assembleia com dúvidas. A Assembleia, eu brincava, Carlos, não sei se você lembra, porque para mim a Assembleia é festa, não é algo, não é trabalho, é festa. Então tirem dúvida antes,
questione lá o Matheus e a Débora, aí estão antenados aí em relação às negociações do acordo coletivo, e vamos chegar a encher as assembleias e dar um pleno não para em relação à proposta de acordo coletivo, um pleno não em relação aos ataques de mais direitos, e também um pleno não para esse governo, na verdade, esse desgoverno, em relação a essa proposta de privatização da Petrobras, que nós sabemos que a gente que vive nisso sabe que, na verdade, não tem nada a ver combate a preço altos combustíveis. Eles estão pagamentos de fatura, pagamento de fatura política. Eles querem, na verdade, financiamento mesmo para poder tentar se manter no governo. Mas nós sabemos que eles não vão conseguir, né? Em outubro nós sabemos qual candidato nós vamos votar. É Lula na cabeça, e vão votar em trabalhadores também, e trabalhadoras para deputado federal, deputado estadual, para senador. E, pelo amor de Deus, nós do Rio de Janeiro não vamos cometer, basta de governador preso e judicializado, pelo amor de Deus, né? Vamos votar aí no Freixo para a gente poder ter um governo organizado e não vou falar fluminense, que isso aí é demais, né? Pró-povo que mora aqui no estado do Rio de Janeiro. Um abração aí, Carlos, um abraço para vocês. Até a próxima aí.